Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da quarta-feira, hoje dia 15 de maio de 2024. Nós estamos continuando a ler o livro, a estudar o livro Os Mensageiros. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 13, que é Ponderações de Vicente, e o capítulo de hoje será apresentado, coordenado pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo, fica com você. Obrigado, Badia. Eu vou fazer a nossa prece de abertura, agradecendo ao Senhor pelo estudo, rogando a inspiração e a companhia dos nossos irmãos da espiritualidade, para que o nosso estudo seja proveitoso para a nossa mente e nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje o capítulo é o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Boa noite a todos que eu não falei aí. Ponderações de Vicente, capítulo 13 dos Mensageiros. Então, vocês devem lembrar que André Luiz, ele se encontra aí nos capítulos anteriores, no Ministério do Esclarecimento, e onde, especificamente nesse lugar onde ele estava, tratavam-se dos assuntos de mediunidade falida, né? Mediunidade, esclarecedores, tudo relacionado a isso. Então, aqui, Vicente era um outro médico que também tinha sido assassinado, na verdade, pela esposa na vida prévia dele, e encontrou André Luiz. Então eles estavam aí aprendendo a considerar as situações ali da mediunidade. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendizado bastante. Então ele já achou que já tinha visto bastante coisa por aquele dia, né? Natural. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Os eirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Então, eles saíram e começaram a falar sobre essas questões aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa ou passamos adiante aqui? Eu acho que Não, aqui... só observando aqui, né, que você vê que depois de tudo aquilo, né, que ele nunca tinha ouvido falar, na verdade, essa questão de mediunidade, né, questão do espiritismo. Então, para ele foi algo assim, uma avalanche muito grande em cima dele, né, toda aquela experiência que ele não tinha conhecimento. Então, achei interessante que nesse momento o Vicente não é por acaso que ele pede, né, para ele convida ele para fazer esse passeio, né? Porque ali no meio da natureza, né, é o lugar onde a gente se refaz, né? Quando a gente está assoberbado de muita coisa, carregado de muita coisa. Então, achei interessante só essa questão, e só esse comentário. A Mauri pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Então, essa divisão, me parece, Paula Badia, foi o Clarencio que fez, não foi o Clarencio que fez essa divisão? De colocar, você que é médico também, fica com o Vicente aí, que também é médico, tinha engenheiro, tinha outras profissões, né? Mas eu já foi meio agrupado de propósito. Com ele a gente vai ver que tem semelhanças também na história de vida dos dois, né, ao longo do capítulo. E mais uma ponderação, que é essa questão das plantas, né, Badia? De novo aí, ó. Imensos jardins, roserais enormes. Então, assim, outro lado lá é sempre permeado por verde, né? Não é 100% urbano, tem sempre um verdinho. O nosso lar é, desde o início ele fala, né, nosso lar é bastante arborizado, tudo mais, né? Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos.
Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localiza-se ali os enormes pavilhões de escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir as energias e caminhos. Ainda ali temos o Centro de Preparação à Paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Neste momento, nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Interessante que esse centro, chama de esclarecimento, tem as especialidades ali, né? Você tem as áreas distintas da maternidade, da paternidade, da medicina, deve ter das pessoas que se comprometeram em vir escrever coisas, né, utilizar literatura para o bem e tudo mais, e fracassaram. E essa talvez seja uma das mais sérias, né? Porque quando a gente escreve, e basta ver hoje os livros, né? Tem livros que fazem a cabeça de milhões de adolescentes. Olha a responsabilidade. A mãe tem ali a responsabilidade com o filho, com a filha, o pai também, mas os escritores, assim, é uma coisa... basta ver, por exemplo, o que fala Humberto de Campos, né? Nas obras dele. Humberto de Campos foi um grande escritor. Quando ele foi para o lado de lá, ele percebeu, ele caiu na realidade sobre as oportunidades que ele perdeu. E aí ele se tornou o quê? Repórter da espiritualidade. Ele começou a fazer entrevista, ele entrevistou Sócrates, entrevistou até a Marilyn Monroe, entrevistou vários espíritos que estavam lá e escrevia, aí ele voltou a escrever, né? Como Irmão X. Mas essa área do esclarecimento, o próprio nome, Ministério do Esclarecimento, já é bem claro sobre isso. Vamos lá, pessoal. Uma observância que eu tive, por exemplo, aí parece que eles se reúnem, né, para discutir essas questões, não só para cair em si, não só para olhar para si mesmo, mas é tipo uma terapia, parece que eles fazem, né, em grupo, né? Quer dizer, para que eu, conversando com você, eu vejo que não foi só eu, né, que caí no fracasso, que existem outras pessoas também, né, que não conseguiram manter aquele objetivo. Então, parece que é uma troca para que as pessoas vão, ali, através de uma terapia, né, elas vão se curando, né, vão se preparando, né, novamente para a nova encarnação depois. E outra coisa que achei interessante, porque ali há um preparo depois, você viu, é preparado as mães, né, os pais, né, para ser pai. Existe essa preparação. Então, existem vários grupos, né, várias coisas que acontecem dentro do nosso lar, quer dizer, ali não é só acolhido, né, as pessoas que estão lá no umbral, para se restabelecer espiritualmente ali dos traumas, de tudo isso, mas também ali são grupos terapêuticos também, foi o que eu entendi. Uhum. Fala, Maurício. Pode falar. Então, eu concordo, eu não havia pensado dessa maneira como a Badia falou, mas eu concordo com ela, acho que deve haver esse caráter terapêutico do problema semelhante, tirando por exemplo os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, ou quando você tem uma dificuldade, conversa com alguém que ou teve essa dificuldade, ou que tem uma dificuldade atualmente semelhante à sua, você acaba, então deve haver né, as terapias de grupo que são feitas na psicologia, então acho que deve haver sim um sentido nesse aspecto terapêutico curativo do grupo e da semelhança das doenças. Eu tinha ficado chateado quando eu vi, eu falei, puxa vida, mas o pessoal vai lá, vai ver que fez bobagem, né? Fiquei, assim, impressionado de ter uma especialidade para os médicos que vacilaram, e eu continuei lendo o capítulo, mais adiante, tem os que nem voltaram ainda, estão lá na profundeza, falou, rapaz, eu achei que
né? Assim, esse ele vai mostrar depois que a pessoa teve um problema muito grande neste determinado setor. O carburador deu problema, vai na guichê 2, né? Tem a turma que estava sem banco, sem volante, sem motor, sem roda, sem, né? E chegou só, sei lá, lata lá, né? Enfim. Então, acho que essa é a parte boa, digamos assim, né? Quando você teve um deslize específico. Tive um probleminha aqui. Não é aquele cara que tem 200 questões em 200 áreas diferentes. Foi o que eu entendi, né, ao longo do... Mas eu achei curiosíssimo ter especialização médica, né? Ministério, temos a especialização médica. Ele vai falar várias outras coisas a respeito da medicina, né? Só lembrando que eles não estão ali para ficar se lamentando e fazendo terapia muito tempo, mas que eles estão, na verdade, sendo preparados para trabalhar em breve, né? Então, eles devem fazer essa terapia em grupo, se lamentam, se veem seus problemas, suas dificuldades, planejam um novo futuro, e assim que eles restabelecem um equilíbrio, porque eles não podem parar, né? Eles vão trabalhar ali, cada um vai seguir por um caminho para se preparar para uma futura reencarnação. Nesse instante, eu interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Porque vocês lembram aqui que ele falou que tinha um ministério, como que é? Ministério da Especialização Médica. Aí o André Luiz estranhou. Bom, nós somos médicos, não estamos lá nesse ministério. Aí o Vicente explica. Sim, explicou Vicente Bondoso. Infelizmente, para nós, ambos, caímos em toda a linha, ou seja, caímos total. Não só na qualidade de médico, mas também muito mais como homens, pais, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que eu fiz. É verdade, concordei, desapontado. Recordo minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas de obediência. Então é isso, né? Se preparam, trabalham, procuram focar onde erraram, para depois voltar a trabalhar. Interessante esse Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre, ou seja, servindo. Ele usa esse termo, essa palavra mordomia, no sentido de servir, né? Não é de mordomo, mas porque a palavra mordomo é servir, né? Erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho, no Ministério da Regeneração, existem milhares também de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas de obediência. Deixa para vocês. Bom, o que eu entendi aí que, por exemplo, André Luiz, ele não falhou tanto quanto médico, né? Ele falhou mais enquanto pessoa mesmo, né? Enquanto ser humano. Por isso ele não estava junto com os outros médicos lá. Pode falar, Maurício. Talvez seja isso mesmo. Talvez ele tenha uma deficiência maior em outra área. Essa história é verdade, que o Paulo comentou por cima, né, que é a história do Vicente, que falou do envenenamento e tudo mais, né, da esposa, mas ainda não contei o que fiz. E não apareceu, né, pelo menos eu não entendi ainda nesse capítulo, ainda não, ele não trouxe o... E eu não me lembrei da história, fiquei extremamente curioso, acho que eu vou ter que correr um pouquinho no livro para chegar na história dele. Mas, ao mesmo tempo que eu não acho que era só a questão
Tinha outras questões, né? Eu acho que também eles devem ter falhado como médico, sim, viu, Abadia? Porque ele fala aqui, sim, explicou Vicente Bondoso, infelizmente para nós, ambos caídos em toda a linha. Então, talvez tenha tido falhas também na condução da medicina, e como homem, como ser humano, né? De maneira geral, ele não foi específico, mas como ele fala, caídos em toda a linha, imagino que ele deva, se fosse só a medicina, ele estaria lá, né? Então, como são várias arestas aí para aparar, era mais que o carburador, Abadia, né? Lá no nosso lar, vocês devem lembrar que lá mostra como ele caiu como médico, né? Vocês lembram? De 7.000 pessoas que ele atendeu, só 3 se lembravam dele, porque ele tinha assim, né? Com todo respeito, falando Verdade, aqui. Paulo. Às vezes a gente Verdade. fala assim, mas a gente não está. É só no sentido de nosso aprendizado mesmo, né? Quando a gente fala ele e tal, não é no sentido, sentido geral. Mas no nosso lar, ele mostra todo fracasso como médico. Agora, ele também, provavelmente, foi mais sério essa questão como é sério ele ter fumado e tomado seus drinkzinhos, porque ele não era alcoólatra, aparentemente. Ele tomava. Só o fato de fumar e tomar os seus drinks, isso pesou mais para ele do que as falhas como médico. Isso que é interessante. Mas eu vejo assim, a falha dele como médico era por conta do orgulho dele, da arrogância. Não é que ele falhou enquanto profissional. Eu acho que enquanto profissional, acho que ele foi muito correto, né? Ele era um pesquisador, ele era uma pessoa que trabalhava para a humanidade nesse sentido, mas eu acho que é porque ele era arrogante, né? Por isso que só aqueles 3 lembravam dele, por conta da arrogância. E aonde ele ficou, lá na regeneração, era o lugar de trabalhar a humildade. Então, eu acho que esse foi o foco dele. Eu acho que ele não errou enquanto profissional, mas enquanto arrogância enquanto profissional. Maria, Abadia, vou discordar um pouquinho. No nosso lar, me lembro muito bem que ele não gostava de atender. Ele atendia com muita dificuldade, ele não gostava, ele tinha uma aversão, ele tratava até o termo que usava lá no nosso lar, é que ele tinha uma verdadeira aversão mesmo, ele não tinha nenhum carinho, nenhum olhar como médico, assim, e que as pessoas, nós temos que ter como profissional, esse olhar de amor, tudo mais. Então, isso aí é uma falha como médico também, como ser humano, como médico. Mas é de caráter, né? Não de... Enquanto profissional, ele fazia o trabalho dele correto. Estou falando assim... Mas assim, Abadia, desculpe, mas como você é médico, é difícil dizer quanto que é caráter, porque um bom atendimento envolve, a gente aprende isso, né? Que tem que atender de forma ética, com carinho e tudo mais. Isso não é só caráter, isso é a formação do profissional, né? Então, acho que nesse Posso ponto... fazer uma ponderação também? Sim, claro. Eu acho que eu entendi os dois e eu concordo com os dois, em tudo. Era só isso. Não, estou brincando. Na verdade, o que ocorre é que a Badia está se referindo à parte da ciência fria. Deu o remédio certo, mas era o mesmo que digitar numa máquina de Coca-Cola e sair uma receita. Tome tal remédio 3 comprimidos ao dia, 5 dias. Tá certo, ele acertou, era esse o diagnóstico, mas faltou aquela parte. E eu estou falando isso baseado em quê? Baseado no restante do capítulo, que ele fala dessa questão também. E eu concordo com o que você diz, Paulo, que ele era extremamente. Então, você está pleno no que você está falando, porque o sujeito que é bom, ele é bom no amplo, né? Ele não é bom. Eu tive treinadores que eram grosseiríssimos, assim, o pessoal, não, esse cara é bom. Eu falei, não é bom. Humanamente, ele não é bom, ele é grosseiro, beça, esse cara. Como é que ele é bom? Ele não é bom para mim, ele tem que ser o... Então, eu concordo plenamente quanto à questão para ser considerado bom, você tem que ter, sim, esse acolhimento, tem que ter, sim, essa proximidade, a empatia, a fraternidade, o amor, com certeza. Então, mas eu acho que ele... me perdi um pouco no raciocínio, mas, enfim, eu acho que os dois estão corretos. Eu acho que os dois estão corretos. O que a Badia está falando, eu acho que tem sentido no que ela fala, pelo desenrolar do capítulo, é essa questão da frieza,
de não ter o coração na coisa, ter só o cérebro na coisa. Bom, boa noite, amigo. Boa noite, Márcio. Mas eu entendo o que a Badia quer dizer. Eu acho que o que ela quer dizer é um pouco do que eu penso, que é assim, ele não foi pelo lado errado da medicina, no sentido de que ele não promoveu o aborto, ele não usou a medicina para fazer crimes, perpetrar crimes. Mas também concordo com você, Paulo, porque uma vez um professor meu falou que a melhor maneira de nós descobrirmos um bom cirurgião é vermos uma boa pessoa, porque é impossível ser um bom cirurgião sem ser uma boa pessoa, ele fala. Então, eu acho que são as duas coisas, né, Badia? Porque realmente ele não fez errado, tecnicamente, ele seguiu dentro daquela ética ali, porém com aquele rigor que não tinha amor, né? Esse que é o problema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Renova a captação. Tá, vamos lá, então. Bom, continuando aqui, ele fala assim, somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado à zona como nosso lar, devem ser levados à conta de extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos, sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a essa colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é a de obrigados em verdadeiro paraíso, abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, aqui eu destacaria essa questão aqui do efeito dos ministérios celestiais. Parece que boa parte da atmosfera espiritual, incluindo as plantas e tudo mais, é sustentada aqui por esses ministérios celestiais. Aí vocês vejam que é um tipo de coisa que esse aqui é um tipo de coisa que aqui entre nós encarnados é praticamente realizado muito pouco, e basicamente são pelos templos, né, pelas pessoas que compõem os grandes templos, as grandes agremiações de religiosos, de espiritualistas, que se reúnem e fazem esse papel, né, de influenciar de maneira, por exemplo, essas orações que nós fazemos em grupo, tentando influenciar o comportamento e assim, vamos dizer, a ordem de violência que tem no mundo, né? A gente tenta fazer isso, e esse, de certo, é o efeito que tem aí desse ministério, né? Celestiais, com a elevação da não divina. Acho que isso aí é uma coisa que é muito importante lá, para eles manterem aquele ambiente de paz, né? E interessante também essa humildade do Vicente falar que, mesmo que eles trabalhassem por muito tempo lá, eles não teriam como retribuir todo esse débito que eles se sentem com o nosso lar, né? Por ter recolhido eles e, enfim, eles terem essa capacidade, essa possibilidade de lutar novamente. É isso, pessoal. Ó, Maurício. Paulinho, o que me chamou a atenção foi esse mesmo ponto que você falou, e ficou muito claro para mim, misericórdia divina, que é você paga, ok, mas paga em suaves prestações amortizadas, né? Então, assim, se fosse ser cobrado, de fato, aquilo que você deve à vista, assim, a gente sucumbiria, né? Sucumbiria, não ia dar conta. Então, eu acho que isso tem a ver também com esse auxílio, esse amparo. Eu acho que não só os templos, você estava falando, eu estava pensando, talvez a natureza também seja uma extensão disso, né? Das águas, das plantas, a renovação de maneira geral, energética, que também possa beneficiar o nosso, não é? Você vai, entra numa cachoeira, você vai passear num parque, como isso faz um ciclo, né? Energético, e como isso te auxilia na sua jornada.
Mas isso para mim é a benevolência divina agindo, né? Antes da Márcia falar, é só lembrar que lá no nosso lar, tem um rio no nosso lar, né? Um rio grande, vocês devem lembrar que fala. A fluidificação daquele rio, que faz parte da natureza, né? Era por esse ministério como está escrito aí, ministério da união divina, da elevação e da união divina. Então, acho que a natureza ali é toda sustentada por isso. Fala, Márcia. Bom, eu imagino que quando nós estamos no universo como nosso lar, onde a atmosfera que se respira é elevada, que nós temos amigos maravilhosos, que temos a influência desses dois ministérios tão sensacionais, eu acho que a gente se sente muito corajoso e se superestima muitas vezes, achando que já conseguiu, já compreendeu, já avaliou, e que a gente vai conseguir vir aqui e assume compromissos, como a grande maioria daqueles médicos, né, que falharam, assumem compromissos, ficamos empolgados. Aí, quando a gente vem para cá e reencarna, a gente percebe a extensão da nossa fraqueza, né? Porque lá, com essa atmosfera maravilhosa, entre bons, entre pessoas, você se sente encorajado. Quando você chega aqui, é mais complicado, e aí quando a gente erra, né? Falha, cai, não dá certo, superestima as forças, acha que não vai dar, não consegue muitas vezes, por conta daqueles velhos problemas nossos de conduta, de vícios morais, etc. É isso que eu imagino. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Então, vamos prosseguir. Aqui, deixa eu ver como terminou. Tá, ele está falando aqui que a situação deles é de se sentir obrigados com um verdadeiro paraíso, em agradecimento ao recolhimento deles no nosso lar, né? Aí continua, fez longo e apto e continuou. Quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizados nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem o bem, perdão, os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Passagem muito bonita, né? E tem várias passagens de Jesus curando. Aliás, são dezenas de passagens. Eu lembro que certa vez eu fiz uma live sobre as curas de Jesus. São muitas e são muito interessantes. Até se você fizer uma análise assim um pouco mais aprofundada, a gente extrai algumas coisas bem profundas. Então, esse lado, inclusive Jesus tinha um ritual também, né? A gente fala muito em ritual, mas Jesus, por exemplo, ele usava saliva, misturava com terra e colocava nos olhos. Então, ele tinha um ritual ali, né? Naquilo. Eu não sei se esse ritual provavelmente era para que as pessoas ali tivessem mais fé em relação àquilo, ou se tinha algum efeito magnético mais profundo, né? Que é mais provável, né? Mas, assim, o que eu posso dizer aqui é sobre nós mesmos, médicos, que muitas vezes caminhamos para essa questão da bancarrota espiritual, né? Somos muitos, às vezes, né? E não só médicos, todos os profissionais de saúde, né? Eu tenho um livro aqui em casa, que é do Joseph Kleber, sobre a medicina. E ele cita muito todos os outros profissionais
que muitas vezes vêm com a necessidade de... foram suicidas, ele falando, né? Foram suicidas, ou foram pessoas que abusaram, desprezaram a vida de uma forma geral. Então, agora elas vêm com uma forma de valorizar a vida, salvar vidas, fazer a pessoa levantar, fazer a fisioterapia, etc. Valorizar o corpo, a vida. Porque outrora, no passado, aí, desprezaram a vida, o corpo, de várias formas. Então, muitas situações se encaixam nessa situação. Outras coisas que ele fala em relação ao que nem todos têm a vocação, muitos vão buscar o ganho financeiro, oferir algum ganho financeiro, e não tem aquela vocação. Então, todos nós aí nos enquadramos, às vezes, nesse tipo de falhas, né? Deixo aberto para vocês aí, adicionar mais. Eu achei uma das passagens mais bonitas desse capítulo. Eu vejo aí a responsabilidade, né, que ele chama, não só para o médico, né, todo conhecimento. Aí eu fiquei imaginando os estudos que a gente realiza, né, Paulo? Quer dizer, às vezes um conhecimento chega até nós e a gente não usa aquele conhecimento para ajudar as outras pessoas. Eu acho que isso aí completa o que Adão falou na live anterior, quando ele fala que nós recebemos as ferramentas para a nossa evolução, que ele fala lá naquele caminho curto, por exemplo, né? Vamos supor, eu vejo a mesma coisa, só que de forma diferente. Aquele lá é em relação a nós, e esse aqui é em relação às outras pessoas. Quando ele fala na questão do caminho curto lá que nós recebemos, eu fiquei, assim, refletindo sobre isso, quer dizer, não é por acaso que um conhecimento chega até nós, né? Se eu recebi uma ferramenta para que eu aprimore quanto pessoa, eu posso usar aquela ferramenta ou posso deixar ela esquecida lá em um canto. Aqui é a mesma coisa, eu recebi um determinado conhecimento, e de que forma que eu vou usar? Eu vou usar esse conhecimento ou eu vou guardar para mim, né? Vou deixar lá num canto também, porque nada é por acaso, tudo aquilo que chega até nós é para que nós dividamos, nós conseguimos dividir com as outras pessoas. Não é para o nosso uso próprio só, porque isso todo esse conhecimento, na verdade, que chega, mesmo que seja através de um autor, mas esse conhecimento, ele é da humanidade inteira, né? Quer dizer, aquela pessoa captou esse conhecimento que estava lá no universo, esse conhecimento não é dele, esse conhecimento é universal, que aquela pessoa captou e colocou num livro, por exemplo, mas quando isso chega até mim, não é por acaso, é para que eu pegue esse conhecimento, que eu use conhecimento para o bem geral. Pode falar, Maurício. Eu achei uma passagem muito bonita, eu fiz um recortezão assim no meu texto aqui. Eu acho que a doutora Marlene, da AME, Marlene Nobre, né, que faleceu, que ela dizia que o diploma do médico da AME, do médico espírita, é de Jesus. Eu achava isso extremamente profundo, né, e acho que tem um pouco a ver com isso, né. Os que recebem o título profissional no nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. E aí coloca, os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Ah, mas não roubei, não matei, não, não, não passei no sinal, no semáforo fechado, mas fez mau uso do teu diploma, fez mau uso da tua condição profissional. Puxa vida, a gente sabe o quanto pode ser decisivo para um lado e para o outro, né? Você fazer, falando da questão é, material especificamente, vai lá, era para operar a vesícula, tirou uma perna, né? Da questão física propriamente dita, mas na questão espiritual, né? O pessoal comentava muito que a gente não podia, por exemplo, matar a pessoa antes da doença. Às vezes a pessoa tem uma doença grave e você, ao invés de amparar, consolar, e você põe a pessoa mais para baixo ainda, você mata ela antes que a doença o faça, né? Então, eu achei muito profundo isso. Achei extremamente profundo, muito,
E uma comparação que é a comparação maior, né, com Jesus, que é com a gente ainda, com a nossa condição ainda, é bem, é bem diferente, né? Mas é o fim, né? É onde chegaremos um dia. Quando a Mauri, você fez esse comentário aí de não matei a pessoa, eu me lembrei daquele livro lá daquele autor lá A Biologia da Crença, quando ele conta a experiência das pesquisas que ele fez, que teve uma senhora que ela não morreu do câncer, mas ela morreu porque o médico havia falado para ela que não tinha jeito, que ela morreria. E aí o câncer não estava no corpo dela mais, mas ela morreu porque ela botou na cabeça que ela ia morrer por conta da doença. A doença foi curada, mas ela morreu por conta disso. Então aí quando ele fala de matar a fé das pessoas, né? Eu mesmo, Batinho. Eu chamo a atenção para vocês aqui do seguinte, ó, está bem no meio do texto aqui. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, então se torna, no caso aqui, médico, que eles estão discutindo, né? Sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, paguem caro a indiferença. Isso aqui que eu estava falando de André Luiz. A gravidade que era, não do lado cientista dele, o lado cientista tinha orgulho e tudo mais, mas eu estou falando do lado como médico. Então, ele recebeu um título profissional de médico, então houve ali uma falha grave. Mas o que chama atenção, assim, que o lado do suicídio indireto pesou mais, isso que é interessante, pesou mais ainda, foi mais sério, mesmo que fosse só fumar e tomar os drinks dele lá, né? Então, Paulo, mas eu falo assim, ó, inclusive aquelas pessoas que reconheceram André Luiz lá, que acolheram ele, justamente foi aquele senhor que ia à tarde lá para ele atender e que ele virava, torcia o nariz, porque ele não queria, porque o cara não tinha dinheiro para pagar, mas ele atendia o cara. Então, foi aquele cara que foi um dos poucos que estava ali agradecidos a André Luiz, entendeu? Mesmo. Mas só 2 ou 3 em 5 mil, né, Badia? Então, Não, eu sei, mas estou falando justamente aqueles que ele mais desprezou, mas que ele atendeu mesmo desprezando, foram aqueles que agradeceram ele, porque eles não tinham condições de pagar, né? Ele foi atendido, mesmo com má vontade, ele atendeu mesmo. aí ele cumpriu a realização do diploma, né? Bom, aqui, continuando, então, as palavras sensatas, deixa eu ver aqui no final, como é que tá, o Vicente estava falando que nós, porém, meu caro André, em muitos casos, terrestres, nem sempre aliviamos o corpo, e quase sempre matamos a fé. Ele continua, Vicente, né? Perdão, agora o André comentando, as palavras sensatas do amigo caíram-me na alma, como raios de luz. Tudo era a verdade simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em todas as grandezas do serviço divino de Jesus médico. Aqui tem essa foto famosa desse autor, Bartolomé Murillo, um espanhol. Esse é um quadro pintado em 1667, que é aquela passagem do tanque de Bethesda, né? Em que a pessoa que estava acamada, eles acreditavam nessa época aqui que quando essas águas aqui se agitavam dessa piscina, essa piscina existe até hoje lá na região, quando essa água se agitava, a primeira pessoa que entrava aqui dentro se curava. E essa pessoa aqui reclamou para Jesus que quando as águas se agitavam, ele não tinha tempo de ir até lá, porque ele estava paralítico. E outras pessoas sempre pulavam primeiro dentro da piscina. Então, a impressão que a gente dá é que isso daqui é um efeito nocebo. Então, ele via a água se agitar, ele não conseguia chegar lá na água, e ele falava assim, provavelmente pensava assim, puxa, eu não vou me curar. Eu não consegui pular imediatamente. Então, ele estava aí paralisado, até que Jesus fala, levante e ande-se, né? Então, esse é o Jesus médico, que praticamente era um processo mais mental, provavelmente, né? Então, ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos,
mas nunca ficara apenas nisso. Animava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Está com vocês, pessoal. Pode falar, Mauri. Eu acho que aí ele está, talvez, convidando aquele raciocínio amplo da cura, né? Ah, vai lá e cura o sujeito no corpo. Ok, você está aqui como médico, você tem que fazer isso. Mas não é só isso, e eu sempre digo que, hierarquicamente, isso quem dizia bastante era o Décio. Às vezes a pessoa morre curada. Oi? Morreu curada? Mas como assim morreu curada? Porque às vezes ela teve o estalo dela, o crescimento, teve o insight dela, que ela conseguiu ver aquilo que ela podia ter mudado, mas o corpo físico já está num estado tão avançado de doença que fica difícil você regredir isso, né? Naquela via reversa do espírito, perispírito, corpo, fazer o contrário já fica ruim, porque já está muito debilitado o corpo físico. Então o sujeito desencarna, mas ele morre curado. Tamanha a importância também de você avaliar esse outro lado, tamanha a importância que a gente vê nos cuidados paliativos hoje em dia, que existem, né? Você conduzir o pessoal lá para o outro lado, da mesma forma que tem equipe de reencarnação, né? Que vai miniaturizar o sujeitinho, botar lá, ligar no óvulo, no zigoto, e lá, enfim. Vai também haver aquela turma que, quando, né, tá para desencarnar, pô, vi minha bisavó, apareceu, veio me ver, vi uma luz não sei aonde, né? E vai preparando, e vai fazendo desligamento, e vai recebendo o pessoal do outro lado. Tem que ter alguém aqui para passar o bastão para o outro lado também. Você tem que fazer a antessala aqui também, né? Você tem que, às vezes, fazer a pessoa, né? Como a Elizabeth Kubler-Ross falava, né? Das fases que você vai passando, né? Por negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, você aceitar, poxa, tem uma doença grave, provavelmente vou morrer dela, provavelmente vai ser próximo, não vai demorar, e viver com isso e conviver de uma maneira aceitando mesmo, harmônica, enfim. Então, é importantíssimo, né? Eu estou me contentando com cuidados paliativos porque a minha fé ainda é muito pequenininha, né? Ele fala em curar aí, mas eu estou trazendo para o meu nível, né? Pessoal, está muito ruim. Se eu pudesse curar como Jesus, eu faria sim. Eu até posso, né? Mas, enfim, eu preciso acreditar profundamente nisso. Fala, Padilha. Então, a gente tem que ter essa percepção. Por exemplo, quando a minha mãe foi desencarnar, o trabalho começou do outro lado e eu terminei aqui. Então, eu preparei, ajudei, né, claro, a preparar ela para a ida. Numa noite, ela foi levada lá na casa dela, ela estava no hospital, ela foi levada na casa dela. Ela chegou lá na casa dela, não tinha ninguém, realmente não tinha, tudo que ela contou era real, porque não tinha ninguém na casa dela. Ela disse que tinha um jovem e uma jovem do lado de fora da janela observando ela, daí ela voltou porque não tinha ninguém na casa. Então, quando ela me contou isso, eu consegui mostrar para ela como seria, como era, né, quando a gente sai do corpo, quando geralmente a gente deixa o corpo aqui, e eu pude demonstrar para ela que era só aquilo que ia acontecer, não ia acontecer mais nada. Então, aí ela entendeu, ela compreendeu, sabe, como que seria, quer dizer, e aí a passagem da pessoa é mais tranquila, porque ela já experienciou aquilo, a saída do corpo, aí quando você aproveita aquela história, aquela experiência da pessoa, para que ela saiba, que ela não tenha medo, porque ela sabe que é só aquilo que vai acontecer. Então, a gente precisa, porque geralmente é o que você falou, geralmente quando está no momento final da pessoa, ela começa a ver a pessoa, ver o pai, ver não sei quem, os outros acham que a pessoa está delirando, não está delirando. Realmente ela está voltando, né, novamente para lá, e ela já está reencontrando aquelas pessoas. Isso aí. Ana, pode falar. Então, pegando o gancho que você falou, Abadia, sobre essa questão de
passar o conhecimento, né, ter essa responsabilidade de passar o que a gente já conhece. E aqui vem no final aqui desse texto falando assim, convidava-os à compreensão da vida eterna, né? E eu tenho muita dificuldade nisso, porque quando eu adquiro algum conhecimento e que esse do conhecimento me traz um benefício, eu fico com aquela vontade de ajudar o outro, né? De passar esse conhecimento. Aí vem essa frase, né? Que tem que ser de uma forma convidativa, compreensiva, para que aí você possa, na hipótese de querer, desde que o outro também requeira, né? Essa melhora, e como é lento isso. Então, assim, abordando essa questão dos médicos da área da saúde, é a única área em que não se pede muita opinião de paciente, né? Colocando assim, de uma forma mais invasiva mesmo. Ó, precisa do remédio, ninguém fica perguntando, você vai tomar esse remédio? Vai lá no hospital, vai lá, faz todos os procedimentos necessários, porque você está naquela ação mesmo, né, de obrigação de ajudar. Não sei se vocês estão entendendo. Em relação a outras situações, mais espiritual, mais assim, a gente não tem essa, não adianta a gente ser invasivo, né? Não vai curar ninguém, não adianta. Então, pelo menos para mim, eu tenho muita dificuldade eu quero ajudar, mas eu tenho esse limite, né? As pessoas botam o limite, né? Mesmo, às vezes, certas alimentações, que você fala assim, alimentos que vai ajudar na saúde do corpo da pessoa, você indica, a pessoa olha assim, não gosta, não quero. Não é? Então, tem essa barreira. Então, acho que, assim, fazendo esse comparativo da área médica, o quanto o médico ele tem esse poder, né, em relação ao outro, né, a cura, sem licença, né, sem licença nenhuma. Queira ou não queira, vai tomar o remédio, queira ou não queira, vai tomar injeção, queira ou não queira, vai fazer a cirurgia, e eu acho, assim, que realmente tem essa responsabilidade já divina mesmo. Aí o questão do... Mas a gente pode ajudar, assim, uma forma legal é usar o conhecimento de forma coletiva, né? Eu acho que a gente ajuda muitas pessoas nas formas de palestras, em vários locais. A apresentação coletiva é uma forma de estimular as pessoas a se encontrar, né? Porque ninguém vai transformar ninguém, mas é uma forma coletiva, é interessante. Por isso que as casas, em todas as religiões, têm as palestras, os sermões, que é para tentar despertar as pessoas para isso, né? Agora, em relação à medicina paliativa, eu acho que nós fracassamos grandemente na Mauri. Nós transferimos, a Badia foi muito mais médica, cuidando da mãe dela, que nós médicos. Hoje em dia, a medicina paliativa é o seguinte, os médicos abandonam o seu paciente e falam assim, vai lá para a medicina paliativa. Ele não acompanha mais o paciente. Muitos fazem isso hoje, eu tenho experiência própria sobre isso. Eu sei que a medicina paliativa ela evoluiu muito, ela tem cuidados especializados, eu não estou tirando esse papel da medicina paliativa, ela tem toda uma especialização, mas hoje está assim, o médico, ele vai até um certo ponto, ele abandona o paciente e fala, não, agora você é lá da medicina paliativa, eu não sou mais seu médico, está muito assim. Mas esse não é um tema para a gente debater aqui, que é um tema muito profundo aí para... Vamos continuar aqui. Eu só queria, Ana, só responder um pouquinho aquilo que você falou. A gente simplesmente, você percebe, por exemplo, quando você falou, a alimentação, essa é melhor para tal situação. Simplesmente você vai esclarecer, você vai passar aquilo que você conhece. Agora, a escolha do outro, você não pode querer que o outro faça aquilo que você está pedindo. Mas você vai passar aquilo que você já estudou, aquilo que você sabe que realmente vai fazer diferença na vida do outro. Aí você não está obrigando o outro a fazer aquilo que você está falando. Simplesmente você vai passar o conhecimento, agora a escolha do outro, você não vai falar, olha, você tem que fazer isso. Entendeu? Então, fique tranquila. A gente passa, às vezes a pessoa fala assim, já vem na hora, sabe, algo que eu sei, que aquilo vai ajudar a pessoa. Eu simplesmente falo, mas
Aí é com a pessoa, se ela vai fazer, se ela não vai fazer. Às vezes a pessoa reclama que tem um problema lá, sei lá, de obesidade, não sei de quê, que ela não dá conta, que ela já fez tudo, não sei o quê. Você sabe algo que pode ajudar. Mas aí você passa com aquela pessoa aquele conhecimento que você tem. Agora, a escolha é dela, ela tem direito de fazer aquilo ou de não fazer, mas você está fazendo sua parte também. A Mauri pode falar. Então, eu não vou entrar nessa seara do Paulo, que o Paulo colocou aí, que acho que dá pano para manga essa conversa, né? A gente sabe dos cuidados paliativos, eu entendo o que ele fala, né? Acho que o ideal seria a gente fazer esse acompanhamento até o final, enfim, mas tem muitas circunstâncias, tem um sistema todo, como ele funciona e como ele não funciona, e tem as obrigações perante a lei que você tem, e tem as outras especialidades também incumbidas de outras áreas, né? Enfim, é um longo assunto. A gente pode até pessoalmente um dia conversar sobre isso, Paulinho. Ok. Essa questão do médico, o médico falou, é obedecido, vai fazer a cirurgia, vai tomar o remédio, já foi muito mais assim. Já foi muito mais assim. Hoje em dia, isso já é uma coisa muito mais partilhada. Você pode dar a sua opinião e, e não há essa obediência cega, assim, né? Existe um poder muito grande, né? Fizeram até pesquisa com isso, né? O médico falso fazia uma falsa entrevista e dava ordem absurda. A pessoa entrava na sala, eu vi o Rossandro contando essa pesquisa. O cara põe a língua para fora, levante as mãos, vai até a janela e põe a mão no parapeito, não sei o quê. Ele não tinha falado nada para a pessoa ainda, a pessoa simplesmente obedecia o que estava sendo dito, a maioria das pessoas, mesmo sem ter feito queixa nenhuma, coisa sem sentido nenhum, que não tinha nada a ver com avaliação clínica. Então há, de fato, um poder, né? Mas também já é diferente do que era antes. A gente já discute com as pessoas a respeito do tratamento em si, das possibilidades, né? Existe uma... Eu entendo que há um peso, né? No jaleco, naquela coisa assim né? Existe sim, né? Tem até pressão alta por esse motivo. Mas não é sempre que a turma toma remédio, não, viu? Tem uma pesquisa que fizeram, essa o Décio contava também, que o que mais se mais se encontrou no lixo lá do Hospital das Clínicas, se não me engano, não era bituca de cigarro, era receita médica. Receita médica. Então, assim, puxa vida, só se a pessoa decorou né, e vai comprar por conta, mas não é tão cega essa obediência. Mas eu acho que eu entendi o que você falou, existe um poder maior, né, uma força que a gente tem que usar no sentido de auxiliar a cura, né? Esse negócio de jogar a receita no lixo, eu acho que para mim, seria um orgulho se a pessoa fizesse. Uma pessoa fez o seguinte com a minha prescrição: ele fez um cigarro e fumou minha prescrição. Então, que é um absurdo, né? Aí depois ele me confessou: não, é que aquela sua receita, não é que eu perdi, eu fiz um cigarro de palha com ela e fumei ela. Eu falei: então, para mim, se tivesse jogado, seria até melhor, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas Então. obrigada aos esclarecimentos, e tudo é um aprendizado, né? A gente vai tentando o equilíbrio, né? Em ajudar e também não ficar esperando que o outro vai entender a sua boa vontade ou não. Eu acho que eu estou nesse caminho agora, assim, dessa compreensão, não é? Mas obrigada. Tem mais alguns slides aqui, pessoal. Vamos lá, então. Engolfaram-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula.
e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestavam esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveravam na estranha atitude e esperavam no limiar do sepulcro. Pois é, esse é um assunto seríssimo. Já que ele está falando aqui da área médica, então a gente tem que comentar aqui, é um assunto seríssimo do médico empresário, né? Cada vez mais nós estamos vendo isso. Eu tenho muito contato aí, por causa da faculdade lá de medicina, muitos profissionais já saem desde o curso já como médicos empresários. Isso aí é uma coisa séria, porque ele acaba não sendo nem médico e nem empresário, às vezes. E aí traz grandes prejuízos às pessoas e eu acho que até a economia de uma forma geral. Mas o problema é que muitas pessoas que entram pelas portas aí das faculdades de medicina, não têm aquela ideia venerável, vamos dizer assim, de realizar um trabalho digno e uma vocação própria para isso, né? Eu mesmo reconheço, quando eu não entrei na faculdade com o espírito de vocação, mas por um grande amor ao estudo em si. Só no segundo ano que eu realmente abracei a causa e descobri que era a minha vocação. Mas muitas vezes a gente não descobre, se torna empresário, e vocês veem aqui o exemplo que ele está dando. O cirurgião aqui, no caso, ele ia operar pensando nos negócios, no dinheiro e tudo mais. E o que é interessante aqui, é que 2 pessoas que acabaram indo, desencarnando, voltaram a se contra ele, uma forma de obsessão mesmo, né? Bom, fica aí para vocês contribuírem. Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu sei que ainda tem mais coisa para frente. Eu só vejo aqui essa questão, quando você fala, Paulo, eu vejo muitos pais impondo muito isso aos filhos, para ir fazer medicina, porque eles acham que daí vai ter status, que daí a pessoa vai ganhar dinheiro, que vai fazer isso, para fazer aquilo. Então, o que me preocupa é isso. Eu sei de uma menina que entrou em depressão profunda, porque ela queria fazer, eu acho que não tinha nada a ver com medicina, eu não me lembro se era, ela é apaixonada, acho que é por história, mas a mãe disse, não, mas você não vai fazer história, você vai fazer medicina. Então, a pessoa não tem muitas vezes, porque ela é muito jovem ainda, muitas vezes ela não tem coragem suficiente para impor e dizer para os pais, não, eu quero fazer isso. Ah, mas eu gastei tanto com você no cursinho, agora você vai fazer, porque eu não gastei tanto no cursinho para você fazer história, entendeu? Então, eu vejo muitos jovens, que assim, não é uma pessoa, várias pessoas que eu já vi, que os pais, de uma certa forma, impondo para ir fazer medicina, porque acham que é bonito, porque acham que é status, porque acham que não sei o quê. Então, eu me preocupo em ver essa situação muitas vezes. Isso mesmo. É seríssimo. Isso aqui daria uma discussão, assim, de muitas horas, né? A questão dos pais, a influência. Eu tenho na família, Abadia, um caso desse, igualzinho quando você falou, lembrei. Tem na família um caso desse. E ele não só ficou deprimido, Abadia, como tentou autoextermínio. Então, é uma situação muito dolorosa. Alguém mais tem algum comentário? Vamos lá. Aqui daria muita coisa para se falar sobre como é que funciona essa questão das pessoas que acabam falecendo durante um tratamento médico agressivo, por exemplo, mais agressivo, um procedimento que foi mal indicado, né? Eles podem ver isso lá do outro lado como como sendo a causa da morte deles, é o que está falando aqui, né? Vai lá, Maurício. Bom, já que estamos falando de cirurgia, eu vou abrir o biquinho de novo. Isso que eu ia falar, o cirurgião tem que falar. Apesar do horário, essa questão é complicadíssima, né? Ao longo da vida, aí, nos prontos-socorros da vida, e eventualmente toda a linha miúda do contrato, sabidamente, qualquer intervenção cirúrgica, a pessoa pode falecer de uma complicação cirúrgica, anestésico, um sangramento, etc. Isso está na letra miúda de todo contrato cirúrgico.
E há os que perguntam, doutor, não tem risco a cirurgia? Eu digo, minha senhora, tomar picolé na padaria tem risco, operar não tem? Porque a pessoa quer que você tire diga não, 100% vai dar certo. Então, eu jogo com dados da realidade, do dia a dia, das propensões, mas se a pessoa vier com a pergunta espectralmente oposta, não tem risco nenhum, não é isso? Eu vou falar a verdade. Não, tem risco sim. É pequeno, mas tem, né? Porque acontece, isso é da vida. E aí ele fala, não só nessa parte, mas na seguinte, aí eu vou me adiantar, que não basta só você fazer o procedimento certo. Porque esse sujeito, como ele era todo enrolado na questão da culpa dele e de outros tropeços, mesmo ele tendo acertado na cirurgia, o sujeito ter falecido não pelo procedimento dele, vai haver o questionamento adiante sobre isso, ele, pela culpa dele, por abrir essa brecha energética, ele está sofrendo esse vampirismo do paciente em si, né? Então, é complicado, é complicado. A questão energética em si também é muito complicada. Se a gente for pensar cirurgicamente, primeiro tem uma intimidade muito grande, você passa horas em pé ali do lado do sujeito com a mão dentro de uma pessoa, desculpe a descrição. Então, existe um compartilhamento energético, literalmente botar a mão, né? Então, existe um entrelaçamento, mesmo que temporário, mas muito intrínseco, entranhesco, muitas vezes literalmente entranhesco, né? Então, você acaba entrando em contato com toda essa energia do outro, acaba fazendo esse vínculo com o outro energético de alguma maneira. É bem difícil, né? Bem difícil. Tem pacientes que eventualmente falecem, tem pacientes que você acha que vai falecer, e esses pacientes vêm numa condição muito ruim. Enfim, não é bom também a sensação. Não é bom também a sensação de você estar ali participando do que você pode fazer numa situação de desencarne, mas uma situação extrema, muitas vezes é uma situação que requer ação médica, requer uma atitude, a responsabilidade técnica, a responsabilidade fora seu pensamento que transcende, vai adiante e sabe que às vezes é o encerramento de uma encarnação, de um sujeito ali. Então, é bastante tenso, né? Talvez por isso tantas piadas e orações. Mas eu achei dificílimo, né? Tô achando ainda mais. Acho que vou mudar de ramo, Paulo. Não, tô brincando. Mas porque nem se o sujeito der certo a cirurgia, mas você tem que estar com o seu coração tranquilo e pleno, né? Como o Badia falou, de você oferecer aquilo de melhor que você pode fazer. E eu quando eu acho que a coisa está muito demais para minha condição, eu só dou uma olhadinha para cima, assim, eu sei que está dentro, né? Mas não sei porque eu olho para cima e digo, o senhor sabe melhor do que eu sou capaz, do que eu consigo dar conta ou não. Então, o senhor vê aí, viu? Tô achando meio pesado, mas vamos embora. Mas é difícil, né? Desculpa atrapalhar aí, trazer um pouquinho mais nosso capítulo. Tá certo, vamos lá. Não, só uma palavrinha só para a Mauri, eu sei que tá, mas se todo dia de manhã, quando você sair de casa, você dizer para Deus o que queres de mim hoje, o que queres que eu te faça, que eu faça, e eu estou a seu serviço, fica tranquilo, meu amigo, que você está fazendo correto aquilo que você deveria estar fazendo, tá? Falou. Bom, aí André Luiz aqui, em vista dessa história, ele achou horrível, né? Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física. É responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente.
Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas falhas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Então, aqui o grande problema dele é que ele sabia, ele tinha noção de que estava cometendo faltas, porque estava se desviando da sua prática mais amorosa e mais profunda. E a culpa dele atraiu, por mais que a espiritualidade estava ajudando ele, mesmo nas fases mais difíceis, que podia comprometer a vida de outras pessoas, ele atraiu esses indivíduos, se uniu a eles num processo de obsessão ali. Vamos lá, pessoal. Para terminar, falta mais um só. Comentários. Sem comentários, então vamos aqui para o último. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício, justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio que devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E este é o final desse capítulo. Aniceto, se não me engano, é o nome da pessoa que você chamou de Clarencio, Mauri. É quem trouxe eles aí para o ministério. Clarência do outro. É, Clarencio é lá do nosso lar, né? Mas Clarencio aparece aqui também. Então, aqui eu não tenho um comentário, acho que nós chegamos ao final. Fala, Márcia. Apenas ressaltando como que é forte a nossa consciência, as falhas que nós praticamos, mesmo que no dia a dia, essas falhas a gente ache mil maneiras de desculpá-las, né? A gente está ali para ganhar dinheiro, a gente está fazendo as coisas, o ser humano acha mil maneiras de camuflar e mascarar aquela situação para que a consciência não pese. Mas a consciência sabe. Aí chega uma hora que a situação ali, movendo em volta, atrai aqueles seres que, de alguma maneira, encaixam naquela culpa submersa ali, né? Não sei se vocês conseguiram, se eu me expliquei direito. Perfeito, Márcia. Você quer encerrar, fazer a gravação para a gente?